Boa noite. Você acompanha agora o que é destaque em Minas nesta quinta-feira. Fracassa o acordo emergencial para indenizar as vítimas da tragédia com a mina da Vale em Brumadinho. A mineradora não assinou o documento negociado pelo poder público. Hoje, em Brasília, o presidente da companhia disse que a empresa é uma joia brasileira e que não merece ser condenada por essa tragédia. Ambientalistas criam um gabinete de crise que vai monitorar todas as ações da Vale e dos órgãos de fiscalização. Apenas um time de futebol de BH está regular com as documentações de segurança e de funcionamento. E hoje também temos dicas de cultura para você programar o final de semana. Essas e outras notícias a partir de agora. O protesto dos moradores de Brumadinho pedindo que a Vale liberasse a estrada interna de acesso à cidade deu resultado e agora eles não têm mais que dar uma volta grande para sair ou entrar na cidade depois que a lama tomou conta de vários trechos. Depois de 20 dias do rompimento da barragem B1 do Córrego do Feijão, a Vale liberou o acesso a uma estrada dentro da mineradora. Ela liga Casa Branca a Brumadinho. São pouco mais de 8 quilômetros que tem facilitado a vida das pessoas. Poderia ter liberado há mais tempo, amenizado um pouco o sofrimento aí nosso, de quem precisa trabalhar, quem está trabalhando. Caso não tivesse estrada aqui, como que vocês fariam? Ia voltar sem resolver. Sem resolver o problema. Sem resolver o problema. O caminho liberado pela mineradora Vale dá exatamente aqui, no bairro Tejuco, o que facilita muito a vida das pessoas que precisam acessar a cidade de Brumadinho. Daqui até o centro da cidade são apenas 6 quilômetros. Moradores pressionaram a Vale com protestos, já que a falta de acessibilidade tem atrapalhado a rotina de trabalho e até mesmo de alunos que precisam voltar à escola. A Defesa Civil atendeu às reivindicações. A população do município, ela pediu a Defesa Civil do estadual, a Defesa Civil do município, a própria prefeitura, para poder entender as necessidades dela e interferir junto à empresa para que elas pudessem utilizar o mesmo acesso que outros veículos já estavam utilizando. Uma abordagem está sendo feita na saída de Brumadinho, o que tem deixado dúvidas nos moradores, mas todos estão liberados a usar a estrada. É para controlar, para poder orientar e também para aqueles momentos em que os veículos grandes, de grande porte da Vale, necessitar transitar dentro da mina, para que isso seja facilitado, seja parado, as pessoas não sejam oferecido um risco maior ao transitar juntamente com esses veículos. Vale lembrar que a área é privativa, por isso apenas uma estrada está liberada. Qualquer outro acesso está proibido. Ambientalistas que atuam em Minas se uniram para criar um gabinete de crise para acompanhar de perto as ações da Vale e dos órgãos públicos relacionadas à tragédia em Brumadinho e cobrar ações. Um minuto de silêncio em memória das vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão. A homenagem foi feita por pesquisadores e ambientalistas responsáveis pelo gabinete de crise da sociedade civil. A plataforma foi criada para monitorar as ações da Vale e informar as pessoas sobre a situação de Brumadinho. Nós, que estamos numa trajetória ambientalista, a gente sabia que existia, a gente veio trabalhando, preocupando e agora, de repente, essa caixa preta está saindo tudo. Então, nós não podemos deixar que isso fique só em gabinete de crise, precisamente dos atores que poderiam ter feito a diferença e que não fizeram. A população vai poder acompanhar as informações em um site na internet. A ideia é que as pessoas entendam o que está acontecendo na barragem e também possam cobrar medidas do poder público. Este geógrafo explica que os impactos ambientais dos rejeitos precisam ser analisados de acordo com a área atingida. Na bacia do Ferro-Carvão é emergencial se conter toda forma de transporte de sedimento para a bacia do Paraopeba e se fazer um planejamento para a retirada daquele material. No Rio Paraopeba, a gente já tem uma outra dinâmica que é pensar esse sedimento que está entulhado no fundo do leito, ele pode gerar sérios impactos também para a flora e para todo o sistema ecológico fluvial do curso d'água. A estimativa do gabinete é de que 50 mil pessoas tenham sido atingidas de forma direta ou indireta pelo rompimento da barragem. Com mais transparência na divulgação dos dados, os pesquisadores esperam que as medidas para reparar os danos sejam mais eficazes e evitem ainda mais sofrimento. Brumadinho é uma consequência da crise mal resolvida de Mariana.
como, na verdade, os gabinetes oficiais, eles tentam exatamente acomodar situações, aplanar situações e não avançar nelas, a situação é que a gente continua colhendo. Então, nós saímos de um patamar de 19 para 300 mortos, mais de 300 mortos. Então, isso diz de uma ineficiência, né, do sistema político, do sistema de governo em lidar com crises. A formação desse gabinete de crise da sociedade civil, criado para monitorar então essas ações da Vale, é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Qual que é a sua opinião sobre a criação e o funcionamento desse gabinete de crise? Olha, Inácia, se tivesse havido essa mobilização lá em 2015, em Mariana, não teria havido Brumadinho, com certeza. Porque esse gabinete é a sociedade civil organizada atuando diretamente no problema. Com isso, também deixa em suspeição as instituições. Todas elas estão também sob suspeição desse gabinete de crise. Esse gabinete significa que a sociedade não confia tanto assim nas nossas instituições, embora estejam atuando também, mas não acredita. Tanto é que se instalou agora esse gabinete de crise. E esse gabinete é a pressão que se deveria fazer já em Mariana para resolver e evitar o que aconteceu em Brumadinho. De maneira que eu acho que é isso mesmo, a sociedade tem que tomar conta dos seus bens, não pode deixar apenas nas mãos do Estado. A sociedade é que é senhora dos seus bens, não é o Estado. Com isso, então, eu acho que esse gabinete vai ser fundamental para chegar a alguma solução. E isso pode alimentar também com informações a imprensa, né? A gente vai acompanhar de perto. Obrigada, viu, Lindenberg? Mas todo dia. Obrigada, viu? Até semana que vem. Boa noite. Minas Gerais, gente, tem pelo menos 250 barragens e algumas delas não têm estabilidade garantida, segundo um levantamento feito pela FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. O Ministério Público diz que 10 barragens da mineradora Vale estão nesta situação. A repórter Wanda Sampaio e o cinegrafista Cláudio Yoshinaga foram conferir o estado de algumas delas. Em Ouro Preto, são 3 barragens com risco de rompimento. Forquilha 1, 2 e 3. Juntas, elas acumulam 68 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Dados da própria empresa mostram que, em caso de ruptura, cerca de 500 pessoas seriam atingidas. Os relatórios internos da Vale fazem parte de uma ação do Ministério Público contra a mineradora. Os documentos mostram que o risco é de liquefação e que os prejuízos com o rompimento chegariam aos 13 bilhões de dólares, ou quase 50 bilhões de reais. A quantidade de rejeitos nas barragens de Ouro Preto é quase o dobro do que havia na de Fundão, em Mariana, onde o rompimento da estrutura matou 19 pessoas e causou o maior desastre ambiental da história do país. Aqui em Nova Lima, há outras 3 barragens da Vale em uma zona de atenção e com risco de rompimento. São mais de 3 milhões de metros cúbicos de rejeito em estruturas perto de áreas urbanas. A barragem de Capitão do Mato fica a 2 quilômetros da comunidade de Macacos, onde vivem cerca de 5 mil pessoas. No ponto mais alto, há uma sirene, mas os moradores não sabem se ela funciona. Segundo quem mora aqui, nunca houve treinamento para evacuar a região. Eu acho que é muito perigoso, né? Para quem vive aqui, né? Que as pessoas morrem sem saber de que está morrendo. Outra barragem de Brumadinho, a Menezes 2, completa a lista de estruturas em risco. De acordo com a mineradora, todas as 8 barragens estão com as atividades suspensas. Para este especialista, que teve acesso ao relatório do Ministério Público, a situação atual das estruturas da Vale é preocupante. Ela pode ruir de forma catastrófica naquele processo que nós vimos nas redes sociais. Basicamente, a barragem ela explodiu, não é? E isso não dá tempo para nenhum tipo de ação. Nós podemos nos preparar para mais desastres e mais desgraças nas próximas décadas. Apesar do perigo, a empresa pediu ao governo de Minas que autorizasse o aumento da produção da mina em 70%, no complexo do Paraopeba, onde fica a mina do Córrego do Feijão. A autorização foi concedida 1 mês antes da tragédia. A Agência Nacional de Mineração ela é o ponto frágil disso. Ela não tem fiscais,
ela não tem estrutura. O recurso que está apresentado para ela é uma fração do que deveria, quer dizer, ela não tem orçamento. E as pessoas que estão nos cargos, elas não têm tempo de ler o material e processar a informação, porque ele é muito complexo. Uma CPI da Câmara dos Deputados e outra do Senado foram criadas para investigar a tragédia de Brumadinho, com o objetivo de identificar os responsáveis e prevenir outras tragédias do tipo. As buscas não serão encerradas, não existe previsão de término para essas buscas, estamos encontrando novos corpos a cada dia e nesse momento a gente entra numa nova fase onde a dificuldade é fazer o acesso a locais mais profundos das camadas de terra utilizando maquinário pesado. E olha, ainda nesta edição, você vai assistir o depoimento aí que o presidente da Vale deu hoje na Câmara dos Deputados em Brasília, no qual ele disse que a empresa é extraordinária e que não pode ser condenada por essa tragédia. E ainda vamos falar sobre a decisão da Vale de não assinar hoje o acordo emergencial para reparos às vítimas. O trânsito ficou interditado hoje de manhã na BR-381, no sul de Minas, por quase 5 horas, por causa do tombamento de uma carreta. O acidente aconteceu na cidade de Cambuí, no sentido Belo Horizonte, e o condutor do veículo teve ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, parte da carga de cerveja foi saqueada. E veja a seguir, apenas o Atlético está com as documentações que comprovam a segurança e a autorização de funcionamento do CT em dia. América e Cruzeiro não apresentaram comprovantes. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na madrugada de hoje uma quadrilha especializada em furtos e roubos em residências na capital e interior do estado. Tiago Lopes Silva, Elias Faria de Souza e Anderson de Jesus Silva foram presos por crimes praticados nos bairros Santa Efigênia e Paraíso, aqui em BH, e ainda na cidade de Betim. Os suspeitos arrombavam as residências usando chave de fenda ou pé de cabra e roubavam objetos e ainda eletrodomésticos. Isso enquanto um comparsa aguardava na rua em um carro roubado. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de 10 adolescentes, acionou um alerta para autoridades que começaram a verificar a situação dos alojamentos nas sedes de clubes de futebol por todo o país. Aqui em Belo Horizonte, Cruzeiro e América não apresentaram alvará de funcionamento e nem de vistoria do Corpo de Bombeiros às prefeituras. Só o centro de treinamento do Atlético está dentro das normas. Camas em perfeito estado. Quartos confortáveis com ar-condicionado, mas o importante ainda não é isso e sim a segurança dos jovens atletas. No Atlético, essa preocupação veio logo cedo, quando da construção da Cidade do Galo, que abriga o time profissional e a base a partir dos 14 anos de idade do jogador. Quando da construção do centro de treinamento já foi um processo que iniciou o regular, né? Então o nosso engenheiro já veio com toda a documentação legal em dia. Extintor de incêndio no lugar certo, saída de emergência e luzes que são acesas em caso de pane elétrica. Todos os laudos devidamente em dia e no prazo de validade. Os alvarás de localização e funcionamento e alvarás sanitários são anuais. Então todo ano a gente renova junto à Prefeitura de Vespasiano. O AVCB dos bombeiros tem a validade de 5 anos. Né? Nosso tem validade até outubro, nós já iniciamos até o processo de renovação dele. Além das questões de manutenções hidráulicas e elétricas, a gente faz a manutenção anual, bem como a manutenção dos ar-condicionados também, e o controle de extintores e hidrantes da mesma forma. Para toda edificação no estado de Minas Gerais, é entregue um projeto por um engenheiro para que o Corpo de Bombeiros analise. Após a análise do Corpo de Bombeiros, ele é devolvido aos responsáveis. Após a execução, a construção, esse responsável solicita que o Corpo de Bombeiros faça uma visita, uma análise para vistoriar se de fato aqueles itens de segurança que estavam no projeto original, na planta, foram de fato instalados. Mas em Belo Horizonte, apenas o Atlético está em dia quanto às instalações das categorias de base, o que foi atestado pela Prefeitura de Vespasiano, na região metropolitana
metropolitana, onde está localizado o CT. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que não encontrou em seu sistema os alvarás de funcionamento das tocas da Raposa 1 e 2. A assessoria do Cruzeiro disse que o clube está tratando do assunto de maneira interna com as autoridades competentes e que irá se pronunciar posteriormente. Outro clube profissional da capital que também não apresentou documentação necessária regular para o funcionamento das instalações das categorias de base foi o América. Segundo a Prefeitura de Contagem, também na região metropolitana e sede do CT, na última sexta-feira o clube enviou nota informando que todos os laudos exigidos pela legislação estão vigentes. A Prefeitura desmentiu a América também por meio de nota. Cruzeiro e América foram notificados pelas respectivas prefeituras. O Corpo de Bombeiros vai aplicar as penalidades que constam na legislação de segurança contra incêndio e pânico, né? Então, em último caso, até a interdição. O América disse que vai abrir o centro de treinamento amanhã para a imprensa e que algum representante responderá a todas as dúvidas dos jornalistas. Já a Prefeitura de Contagem nos informou que o América realmente não apresentou o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que estava previsto para hoje à tarde, e que estão sendo avaliadas as medidas que serão aplicadas contra o clube. O governador Romeu Zema fez a primeira mudança no secretariado e em uma das pastas mais importantes do estado, a da saúde. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, você deve se lembrar, antecipou que haveria essa mudança ontem, aqui no nosso jornal. O novo secretário de Estado de Saúde é o neurocirurgião Carlos Eduardo Amaral, que passou por um processo seletivo. Amaral é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora e há 24 anos trabalha na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O novo secretário substituiu o médico Wagner Eduardo Ferreira, que pediu o afastamento do cargo para tratar de assuntos particulares. E atenção, gente, estão circulando informações nas redes sociais sobre uma suposta campanha de vacinação contra o sarampo que estaria sendo realizada aqui em Minas, mas trata-se de uma notícia falsa. A Secretaria de Estado de Saúde esclareceu que a vacina indicada contra o sarampo é a tríplice viral, que também protege contra a rubéola e a cachumba e que fica disponível nas unidades básicas de saúde, já que ela está no calendário de vacinas do SUS. E é hora de você programar o fim de semana. Quem traz as dicas da nossa agenda cultural é o repórter Igor Calian. Entre os destaques da telona tem a estreia de A Mula. O filme conta a história de Léo Sharp, premiado inúmeras vezes por seus trabalhos como paisagista, decorador e até reconhecido por ter lutado contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas olha, aos 90 anos ele foi preso por portar o equivalente a 3 milhões de dólares em cocaína no seu carro. E é aí que a polícia descobre que Léo é líder de um cartel de drogas no México. Hoje também tem estreia da Alita, Anjo de Combate. Uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre o seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso. O filme é produzido pelo badalado James Cameron, criador de Avatar. O destaque brasileiro neste final de semana é o lançamento do A Pedra da Serpente. Cláudia Campolina interpreta Joana, que perdeu seu bebê nos últimos meses de gestação e então vai passar férias na cidade de Peruíbe. Em sua primeira noite na cidade, ela atropela um homem desconhecido e é convencida de que está envolvida em uma trama alienígena. E o final de semana vai ser movimentado aqui em Belo Horizonte. Para a criançada, no sábado, tem o Festival de Teatro Infantil no Minas Shopping e com uma peça bem conhecida, O Mágico de Oz. Os lugares são limitados, então corra e garanta o seu ingresso no site simpla.com.br. E tem gente que já está contando os dias para o carnaval, mas enquanto ele não chega oficialmente, dá para curtir a festa Alegria Geral. Essa festa será realizada neste sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, na rua Guajajaras, no Barro Preto. Vai rolar ensaios das alas de dança e bateria dos Baianas Ousadas, além de muito axé e funk com as bandas oficiais dos blocos Funk U e Baianas. E o principal de tudo, é gratuito. E no domingão também tem folia no Festival Jangalove, a partir das 2 da tarde, na Serraria Souza Pinto. Vai rolar muita animação com o bloco Então Brilha, Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro e diversas outras atrações. Os ingressos de primeiro lote custam só R$20, então corra e garanta o seu no site do Simpla.
E veja a seguir, pela segunda vez, a Vale não assina um acordo extrajudicial para ressarcir vítimas e nova reunião é marcada para a semana que vem. Ontem à noite, houve uma perseguição policial que reuniu várias viaturas da PM e um helicóptero tentando cercar suspeitos de 2 assaltos aqui em BH. 3 homens foram cercados e presos pelos agentes e com eles estava aí um menor que foi apreendido. Primeiro, eles assaltaram um jovem no bairro Goiânia, região nordeste da capital. E uma segunda vítima que foi atacada pouco tempo depois chamou a polícia, dando então início à perseguição. E voltando a falar da tragédia em Brumadinho, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, esteve hoje na Câmara dos Deputados lá em Brasília, falando aos integrantes da comissão externa. O executivo garantiu que a empresa ainda não sabe as causas do rompimento da barragem em Brumadinho, mas que está monitorando todas as barragens 24 horas por dia para acompanhar qualquer irregularidade. Segundo Fábio Schvartsman, a Vale é uma joia brasileira e não merece ser condenada por essa tragédia, por maior que ela seja. A Vale é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu dou o meu testemunho que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. A Vale humildemente reconhece que seja lá o que a gente vinha fazendo, não funcionou, já que uma barragem caiu. Então, o que nós fizemos? Nós, através do governo brasileiro, solicitamos um contato com o US Army Corps of Engineers, que é o órgão americano que licencia todas as barragens nos Estados Unidos, com o objetivo de vir à Vale e fazer uma revisão de todos os seus processos e, eventualmente, colaborar no aperfeiçoamento do Código de Mineração, introduzindo novas restrições e novas regras para funcionamento de barragens. Como é que nós podemos garantir que outras estruturas não sofrerão o mesmo risco até que a gente descubra as causas do acidente? A nossa resposta é a única possível. Nós tornamos o monitoramento de todas as estruturas para 24 horas por dia. Nós estamos fazendo um monitoramento integral de todas elas, com a intenção de ter capacidade de reação a qualquer mudança de situação. O acordo para ressarcimento imediato das vítimas da tragédia com a mina da Vale em Brumadinho fracassou. A assinatura do termo de ajustamento preliminar estava agendada para hoje, depois de ser adiada uma vez. Uma nova data foi marcada, mas não há aí qualquer garantia de que a mineradora aceitará o acordo proposto pelos órgãos de defesa do cidadão, como Ministérios Públicos e Defensorias Públicas. Quem acompanhou a audiência pública da Comissão Externa da Câmara dos Deputados em Brasília reagiu às declarações do presidente da Vale, Fábio Schvartsman. Quem perdeu tudo na tragédia de Brumadinho ficou indignado com a declaração. Uma joia que mata pessoas? Eu não consigo entender. Ele foi infeliz na fala dele. Eu não consigo entender como eles não são culpados disso. Eu sou culpada? Foi a Vale que derramou lama lá, foi ela que soterrou as pessoas, ela sabia do perigo que estava correndo e ela colocou a vida de todos em risco pagando o preço, que foi soterrar pessoas, centenas de pessoas mortas. Ela é uma criminosa. Essa declaração da Vale é uma declaração para mim inútil, né? Como é que não é responsabilidade da Vale você jogar uma lama de lá de cima, tomar a vida das pessoas, tomou vidas, levando vidas, pessoas que morreram, e tomou vidas também como a nossa, de agricultores, que teve tudo, uma vida inteira trabalhando ali, que teve tudo roubado. O procurador de Justiça de Minas Gerais também não gostou. É um absurdo, é um desrespeito com as vítimas, evidentemente, mais do que uma tragédia. Isso foi um desastre criminoso, de consequências, sobretudo humanas, mas também ambientais, consequências para a vida das famílias que perderam entes, que perderam seus parentes e que foram destroçadas pela lama, que dificilmente conseguirão ter suas vidas reparadas
e se reconstituírem da forma como viviam antes desse desastre. Hoje, em uma reunião com as autoridades e os atingidos pela tragédia em Brumadinho, a Vale se recusou pela segunda vez a assinar um acordo para pagar indenizações emergenciais às vítimas da lama. Outro encontro está marcado para quarta-feira que vem. Os trabalhos de buscas por corpos seguem intensos. Segundo o último balanço, 166 pessoas morreram e 155 continuam desaparecidas. Máquinas pesadas trabalham no Parque da Cachoeira, região onde há a expectativa de encontrar mais vítimas. Olha, se você quiser rever todo esse conteúdo que a gente apresenta aqui, não só sobre os assuntos de hoje importantes, depoimentos importantes, acessa lá a nossa página no youtube.com/TV Band Minas. Você pode, inclusive, seguir o nosso canal e ser atualizado das informações. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e audiência e amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.